Hoje o Renato vai falar sobre algoritmos e inteligência artificial. Você sabe o que são essas coisas? A pesquisa do Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato, diz que 96% dos brasileiros ou sabem bem o que são os algoritmos, ou pelo menos já ouviram falar. Tem algum conhecimento. Será? Eu tô achando que mentiram pra vocês, hein, Renato? O brasileiro tá tão por dentro assim desse assunto tão complexo? Conta pra gente, bom dia. Olá, bom dia a vocês, todos os ouvintes da Band News FM. Obviamente que uma coisa é falar que sabe. A outra coisa é quando a gente vai destrinchando nas outras perguntas qual é o grau desse conhecimento, né? Para o nosso ouvinte entender, o algoritmo são fórmulas matemáticas que tentam engajar os usuários das plataformas, por exemplo, aquela plataforma que você usa como Waze para não perder o trânsito, ou que escolhem os filmes que você vai assistir numa plataforma de streaming, como a Netflix, por exemplo. E a inteligência artificial é o que mexe com esses algoritmos e que muitas vezes isso as pessoas de fato já ouviram falar mais, sabem bem o que é, ou imaginam que sabem bem o que é, porque já teve até filme com esse nome de inteligência artificial, e ela é como se pensasse pela gente, facilitando as nossas decisões. Tá, mas o que significa isso na prática? Como que isso influencia de verdade a nossa vida, Renato? Vamos pensar no pessoal que está ouvindo a Band News agora, no trânsito. Se você não é uma rota que você faz todo dia, com certeza você está num aplicativo como o Waze, que vai vendo aonde as outras pessoas então estão e vai direcionando cada carro para um determinado caminho, para otimizar o tempo que essas pessoas têm. O Waze é um exemplo concreto de como os algoritmos e a inteligência artificial estão presentes na nossa vida. Num outro tema que está bastante presente também é o conteúdo que você recebe nas redes sociais. Esse conteúdo que você recebe nas redes sociais, ele é filtrado pelos assuntos que você gosta. Ele só, depois de um tempo, ele só te manda notícias em que você já concorda, notícias do mesmo tema em que você deu um like, ou que você compartilhou na rede social. Com o tempo, a única fonte de notícias que vocês têm, né, que o brasileiro tem e que um usuário de uma rede social tem com relação ao mundo são aquelas notícias que lhe interessam. E aí você perde um pouco da sua liberdade de escolha. Deixa a gente quentinho e confortável dentro da bolha, né, Renato? Aí, lendo um trechinho aqui da pesquisa, né? A grande maioria dos usuários de plataformas de mapas enxergam as sugestões dos algoritmos apenas como positivas. Já nas redes sociais, 42% reconhecem que as recomendações também limitam a liberdade. Tudo é exatamente isso. E tudo passa por uma escolha que os usuários procuram fazer. É uma escolha entre liberdade de escolha e conveniência. Para muita coisa, as pessoas abrem mão da sua liberdade para não errar o caminho no seu trânsito, para ter um filme melhor indicado numa plataforma de vídeo, por exemplo. Mas o que a gente começa a ver é que esses brasileiros começam a ter desconfiança disso. Então, as notícias sobre fake news, por exemplo, que são bastante presentes nas redes sociais e que muitas vezes são absurdas, né? Imagina que 25 milhões de brasileiros acreditam que se tomarem a vacina vão ter alterações no seu DNA, um chip implantado no próprio corpo. Isso leva a uma desconfiança maior sobre o poder de manipulação que a inteligência artificial e os algoritmos trazem no dia a dia dos brasileiros. O Renato, agora é possível você enganar, né, esses mecanismos. Eu lembrei da história de um gaiato, eu tenho quase certeza que isso aconteceu na Inglaterra. O cara foi lá e descolou 100 celulares, 200, eram muitos. Ele carregava os celulares de um carrinho de supermercado. Aí ele foi numa avenida lá que sempre tinha um trânsito razoável, com a ajuda de outras pessoas, e todo mundo foi lá com esses 200 celulares, entraram no Waze e reportaram um acidente ali. Ó, teve acidente, não tinha tido acidente nenhum. De repente os carros sumiram, pimba! Porque o Waze entendeu que tinha acontecido um acidente ali, que o trânsito estava muito ruim, congestionado, e mandou todo mundo pegar outro caminho. Os caras limparam a rua.
É muito curioso, né? Isso é curioso, é interessante de ver. Mas se uma tosquela desses consegue enganar a inteligência artificial, supostamente um governo também consegue. Mal intencionado, isso é um pouco assustador. Ó, isso dá para ser de forma mal intencionada, e aí vocês sabem das apurações nas eleições americanas, né? Tem muita gente falando que a Rússia manipulou as eleições americanas que elegeram o ex-presidente Donald Trump, mas não é só isso, né? Tem formas de você entender o que isso interfere no dia a dia. Por exemplo, experimenta entrar no Google, fazer uma busca do seu computador, do seu celular e do celular de algum amigo seu. Busquem a mesma coisa, vocês vão ver que as respostas vão ser diferentes, que as listas dessas indicações vão ser diferentes. Como é que você escapa disso? Indo naquela função que pesquisa de forma anônima, e aí você não guarda esses dados. Só que quase ninguém faz isso porque se rende a essa comunidade. Tem um outro dado interessante que mostra que metade dos brasileiros tem essa percepção da influência dos algoritmos, né? A maioria aprova, mas também teme o seu impacto. Imagina que 63% acreditam que já foram manipulados por um algoritmo. Então vira aquela... Bom, mas Renato, você não acabou de falar que as pessoas gostam do algoritmo? Então é mais ou menos aquela coisa, me manipula que eu gosto. No dia a dia dessas pessoas. 85% afirmam que tem medo da exposição de alguns dados pessoais nas plataformas. 53% consideram que o seu gosto cultural foi influenciado pelas recomendações do algoritmo. Então, as pessoas, ao mesmo tempo, começam a ter consciência sobre isso, enquanto têm medo da influência que esses algoritmos têm na sua vida. A gente tem mesmo. Alguns ouvintes escrevendo para cá, viu, Renato, Megali, dizendo o seguinte, eu tenho medo quando eu cito algum tema para algum conhecido do lado do meu celular e aí aparece uma propaganda imediatamente depois em alguma rede social, as pessoas estão encanadas com isso. E, de fato, assim, aparentemente é uma ferramenta super ativa, né? Que acontece com muita gente. Todo mundo tem uma história sobre isso, né, cara? Eu já passei por várias histórias como essa também. Exatamente. Eu lembro que uma vez aconteceu, eu tava conversando com a Ana, é que pode ser uma coincidência, né? Então, a gente sempre fica com isso na cabeça, é coincidência ou não é? Eu tava conversando com a Ana, vamos comer um japonês, um negócio assim, vamos comer uma comida japonesa, e imediatamente apareceu lá um anúncio de um restaurante de comida japonesa, do nada. Só que assim, outras milhões de vezes, a gente já deve ter conversado sobre comida japonesa e não apareceu nada. Mas aí você não repara, né, Renato? A indicação era boa do restaurante ou a indicação só para saber se o algoritmo, a inteligência artificial... Eu não sei, eu fiquei com medo daquele troço, achei melhor nem olhar. Então tem que analisar isso também, né? Qual é o efeito que isso tem sobre as pessoas, de medo ou de incentivar de fato a pessoa a consumir aquilo. E tem aqueles anúncios que a gente recebe também, né? Aumente o seu pênis. Eu sempre fico me perguntando como é que eles sabem, quer dizer, da onde eles tiraram essa... Isso é algoritmo também, Renato? Isso depende do quanto você fala no assunto perto do celular, né, Galho? Mas o que a gente vê, por que algumas vezes a gente fala e outras vezes não? Porque algumas vezes tem anunciantes sobre aquele assunto e outras vezes não, né? Então, tudo tem a ver com a capacidade aí de se vender um produto, de se empurrar um produto, de se sugerir um produto que tá realmente pagando para os algoritmos conseguirem gerar tráfego na rede. E tem um outro aqui, eu achei bem curiosa, uma outra posição dos nossos ouvintes, que é a seguinte... É impressionante como eu brigo com o meu aplicativo ali de mapas, né? Com o meu Waze, com o meu Google Maps. Ele indica um caminho, a pessoa insiste, fala, não quero esse. Vai e às vezes se arrepende. Isso é bem curioso, interessante. Muito bom. Isso já aconteceu várias vezes. Inclusive teve um caso que ficou bastante famoso aqui uns 2, 3 anos atrás no Brasil, em que deu um pau no algoritmo. E quando deu esse pau no algoritmo... mandou todo mundo para marginal, e foi um dos maiores trânsitos da história. Eu lembro disso. Basicamente porque o algoritmo teve um bug e levou todo mundo para o mesmo lugar. Vai ver, era o inglês lá com o carrinho de supermercado dele. Leandro Rossi sugere aqui o filme O Dilema das Redes, na Netflix. É muito bom mesmo. Esse filme mostra direitinho como os caras
cara, pegam a gente, laçam a gente, não deixam a gente... O Dilema das Redes é fantástico, ganhou muita repercussão exatamente por tratar os algoritmos. Óbvio que eles falam de uma forma idealizada, como se fossem pessoas fazendo isso, e eu recomendo, assim que acabar o filme Dilema das Redes, assistir A Terra é Plana. Porque se de um lado explica o efeito dos algoritmos, logo depois você assiste como tem gente que quer que um algoritmo fale exatamente o que ele pensa. Com isso você deixa de ter chance ao contraditório e aí parece óbvio que a nossa Terra não é um globo. É um admirável e assustador mundo novo. Renato volta semana que vem, sempre analisando pesquisas, trazendo dados e mostrando como eles se correlacionam com as nossas vidas. Renato, um abraço, até semana que vem. Beijo. Um abraço, Megai, um abraço, Carla, até a próxima. Até a próxima.